Olá! Hoje nosso encontro é com Mário Sérgio Cortella, filósofo e acadêmico, direto dos estúdios da Band, aqui em São Paulo. Ele se preparava para se tornar um monge, quando decidiu largar a vida monástica para seguir a carreira acadêmica. Formou-se em filosofia, teve aula com o professor Paulo Freire e tornou-se um dos estudiosos mais importantes do país. Vamos falar agora com Mário Sérgio Cortella, filósofo e acadêmico. Boa noite, professor. Olá, que bom, fico que prazer tê-lo aqui. Com alegria. Olha, custou para ele aceitar nosso convite, viu? Não, você sabe que uma das coisas boas é que quando a gente não quer parecer liberado em excesso, diz, eu não tenho agenda, mas nem não é verdade sempre. Eu viajo bastante, né? Tenho muitas atividades fora também, né? Porque quando você diz filósofo e acadêmico, o acadêmico é aquele que não só, né, tem atividades no campo da escrita, da pesquisa, do ensino, mas também de conferências, palestras. E eu gosto muito, né, da expressão acadêmica. Muita gente não sabe, né, mas acadêmico é o nome que vem de academia, que é o nome da escola de Platão. Platão fundou uma escola com esse nome, chamada Academia. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, fundou uma chamada Liceu. Até hoje nós usamos a expressão academia e liceu. Né? E é uma coisa curiosa, porque Platão, né, lá ainda, né, no século V e IV a.C., construiu uma ideia de centro de estudos que mais tarde dará origem no Ocidente, o que nós vamos chamar de universidade. Agora, o que dá mais trabalho, professor? Pensar ou colocar o pensamento no papel? Veja só, escrever, que é uma coisa que eu faço, eu tenho 45 livros publicados, portanto, isso faz com que eu tenha que me dedicar... Inveja. Não, mas essa é a minha atividade, eu sou professor há 45 anos, eu sou um leitor há mais de 60 anos, eu tenho 66 anos de idade, e eu sempre digo, Sônia, que o livro mais difícil de publicar não é o primeiro, é o segundo, porque o primeiro pode ser uma coincidência. Pode ser algo que aconteceu de maneira casual. Né? Pode até ter dado certo. Ficou bom por acaso, Isso, né? pode ter dado certo, encontrou o momento, a época. Agora, o segundo já é mais complexo. E eu, nesses anos todos, né, pude me dedicar a algo que é a escrita, que se tornou hoje mais fácil para mim, mas estudar e ensinar é uma atividade menos complexa do que escrever. Né? Porque isso que eu queria saber. A escrita coloca a gente numa situação, só quem escreve sabe algo que é especial. Né? Para escrever, você precisa de 8 horas, por exemplo, num sábado ou num domingo, para usar só 2 horas. Porque 6 das 8 horas você vai passar andando para lá e para cá, se arrependendo, xingando, escrevendo uma frase, voltando, dizendo não é assim. Por isso eu tomei uma decisão. Né? Nos 15 anos mais recentes, em vez de eu apenas sentar e escrever um livro, eu primeiro o falo. Como eu sou uma pessoa da fala, eu sou um docente. Por exemplo, eu pego um gravador... Isso é muito interessante. Há um jornalista que se chama Paulo Gebaile, com quem eu lancei um livro chamado Ainda Dá, A Força da Persistência, e há 13 anos que ele senta comigo, por exemplo, sento você e eu aqui, como eu sento com ele. E aí o tema é Qual é a Tua Obra, que é o título de um livro meu. Ou A Sorte Segue a Coragem, que é outro. Eu sento com ele, e aí eu vou falando, ele vai conversando comigo, tudo isso é trazido, né, é degravado e se torna uma organização. Ele te entrevista, na verdade. Na prática, ele me entrevista. O conteúdo é meu, né, a maneira como ele faz permite. Porque quando você tem um interlocutor, como é o nosso caso, as ideias vêm com mais facilidade. Quando eu estou sozinho, né, apesar do Oscar Wilde dizer que ele sempre, quando viajava, carregava com ele o diário dele. E ele dizia, faço isso porque é sempre bom ter alguma coisa ótima para ler. Essa era uma arrogância dele, gostosa de pensar. Eu não sou sempre uma ótima companhia para mim mesmo. Afinal de contas, quando eu estou só eu... Que bom, alguém que admite isso. Isso. Eu sou muito limitado quando eu estou muito sozinho. Quando eu tenho outra pessoa, na convivência, no enfrentamento, na discussão, no afeto, a gente consegue crescer, né, em outras coisas. Por isso, volto ao teu ponto de partida. A escrita é uma atividade mais densa. De maneira geral, todo mundo que escreve indica, e é verdade, que há um sofrimento grande nisso. Embora, né, alguns autores, há uma frase atribuída ao Gabriel Garcia Marques, escrever não é difícil, não deve ser a frase, mas é ótima. Você começa com a letra maiúscula e termina com um ponto final.
No meio você põe um monte de ideia. Certo? Agora, esse monte de ideias, como é que é esse trabalho? Você acorda um dia, coloca tudo no papel e acorda no outro, acha que aquilo tudo está errado, recomeça tudo de novo. A gente tem um termo que se usa para quem escreve, ou para quem ensina, ou para quem produz, ou para quem cria, de maneira geral. É assim, você às vezes precisa deixar dormir um pouco aquilo que você produziu, de maneira que você possa olhá-lo melhor. Massa de bolo também, né? Isso, também, mesma coisa. Ela precisa descansar, né? Tem que ter o levain, né? Para você conseguir ali dar esse passo. Nesse sentido, sim, né? Por exemplo, eu às vezes fico observando para meus temas de livros. Eu fico observando o que é mais pulsante na sociedade naquele momento. Em 2019, uma coisa que era muito discutível no Brasil era qual é o lugar da filosofia, para que ela serve. E eu estava observando que, como tem algumas pessoas da área de filosofia que hoje fazem muito sucesso na mídia, né, a filosofia se tornou um tema de interesse também. Aí eu escrevi um livro chamado Filosofia e Nós com Isso. Filosofia e nós com isso. Filosofia e ética, filosofia e religião, filosofia e trabalho, filosofia e ecologia. Neste ano de 2020, há uma forma, às vezes, de um pouco de desânimo, né? Os vírus que circulam, a diminuição das condições econômicas, o enfrentamento político desnecessário, às vezes de modo quase homicida, né? Aquela noção liberticida no dia a dia de querer esmagar a capacidade de liberdade de opinião. Professor, o que está acontecendo com o mundo? O que está acontecendo? Nós somos capazes de olhar o mundo nesse momento e pensar, né, que temos momentos cruciais. Os antigos, né, especialmente no mundo, né, dos hinduístas, você conhece bem naquilo que é ayurvédico, né? Dentro da compreensão ayurvédica há um exercício de purificação que se chama de kriya. É quando você purifica algumas das suas partes, inclusive do corpo. Ora, a noção de crise... Eu faço todo dia uma coisa que se chama Sudarshan Kriya. Isso. Que é uma meditação... Para limpar. Né? Ora, limpar seja o corpo, seja a mente daquilo que pode ser impureza. E eu estou usando a palavra de propósito, porque a palavra crise, ela veio do sânscrito kriya. Crise significa purificar, significa limpar. Porque em toda crise você afasta, descarta, rejeita aquilo que é ruim e protege, guarda, né, cuida daquilo que importa. Mas quem é que decide isso? As pessoas no seu momento, na casa, individualmente, uma sociedade com o seu conjunto de forças, seja econômicas, seja políticas. Mas toda crise, você e eu vivemos crises a vida inteira. Qualquer pessoa o vive, né? No afeto, na amizade, no trabalho, na carreira, na saúde. Essa crise faz com que você faça escolhas. E essas escolhas, elas significam você ter de escolher, né, de fato, por ser uma escolha, aquilo que você vai carregar contigo daqui para frente e aquilo que você vai deixar para trás. Professor, posso te interromper um Claro. segundinho? A própria escolha já não é uma definição do que você é? Eu sempre lembro, Sônia, que toda escolha é uma abdicação. Toda escolha é uma abdicação. Quando eu escolho algo, eu desescolho todo o restante. Então, mas já mostra um caminho do teu... Você só faz escolhas se você tiver critérios claros. Senão, não é a escolha feita por você. É ela que te escolhe. Né? Isto é a circunstância. E na humanidade, o que acontece mais? As pessoas escolhem ou são escolhidas? Nós estamos hoje fazendo más escolhas. Nós estamos fazendo uma escolha muito perigosa. Quem é que julga ser má? Ao resultado. Boa. Se você olhar, nós estamos num impasse, numa encrenca, a natureza segue com a sua forma de ação e nós somos por ela vitimados, sem que ela tenha uma intenção malévola, com incêndios, com desabamentos, né, com secas, com nevascas, e ela já fez isso, ela independe de nós, a natureza. A questão é que nós escolhemos um modo de viver, de consumir, de produzir, que é altamente biocida, né? Ele destrói um pouco das coisas da vida. Então, as escolhas das pessoas que estão na liderança, né, política, econômica e social dos grandes grupos humanos e as escolhas individuais, elas têm efeitos sobre o mundo. Hoje, nós temos uma crise de condições de vida, crise de condições ambientais, de convivência, que é gerada por nós. Não veio uma divindade ou deuses que vieram lá do alto, né? Você fez menção logo na abertura, né, que eu passei pela vida monástica, e é verdade. Eu não ficava aguardando que uma divindade viesse, né, e dissesse, agora vai ser assim, esse é o caminho. Ao contrário. Professor, qual a sua avaliação que o senhor faz sobre a sua escolha? Sim. O senhor trocou Deus
pelo ser humano. Não, se eu olhar do ponto de vista religioso, né, não houve troca. Repetindo Paulo Freire no Mundo Contexto, ele dizia, eu não mudei de lado, eu mudei de lugar dentro do mesmo lado. Eu não mudei de lado, mudei de lugar dentro do mesmo lado. A minha escolha pela vida conventual, eu tinha acabado de entrar na universidade para fazer filosofia, tinha 17 para 18 anos, e eu, ao entrar na universidade, resolvi que eu ia fazer uma experiência religiosa que fosse mais densa, que eu não queria ter uma visão da religião superficial. E fui para um convento, para uma clausura, para a Ordem Carmelitana Descalça. Fiquei 3 anos nela, enquanto fazia filosofia. Sozinho em sua companhia. Eu e outros monges, nós éramos 6. Mas né? a cláusula Mas sozinho com a minha companhia. E aí eu decidi que aquela não era a rota que eu queria seguir. Essa foi uma escolha. Será que eu teria sido mais feliz se eu tivesse continuado como um religioso? Eu não sei, porque eu não fiz essa escolha. Ser em relação ao passado. Mas o que é poesia. ser feliz, professor? Ser feliz é você ter a percepção de que você não está descartando a vida. De que quando ela terminar, você não terá jogado ela fora. A vida, ela é única, ela é estupenda, ela é um mistério maravilhoso. Mas ela é o momento. Mas ela é a circunstância. A felicidade, ela não é um fato contínuo. Ela é uma ocorrência. Há momentos que eu sou e outros não. O ser humano, ele vive ou no passado ou no futuro, né? E o momento presente é muito difícil você conseguir viver cada momento presente. Sim. Você faz esse exercício? Eu faço o exercício, mas como todo humano, eu tenho dificuldade de fazê-lo. Eu fico fincado nas minhas raízes do passado e com um olhar naquilo que virá o futuro. A vivência do futuro, ela é muito mais uma expectativa esperançosa do que uma realidade. E o passado também, uma parte, é invenção. Nós inventamos as nossas memórias. A gente tem a nossa avaliação sobre o que se foi. O estar agora, no tempo, nos leva a perguntar, isso que eu estou fazendo nesse momento, me levará aonde? Isso é preciso fazer. Há pessoas que dizem assim, mas eu não quero pensar nisso porque é muito ruim. Não necessariamente. É preciso cautela para não ter uma vida automática, robótica, em que simplesmente eu vou existindo. Volto à tua questão. A felicidade, ela não vem sempre. Ela não vem o tempo todo. Você precisa ser infeliz para ser feliz, claro, né? Se você não tiver abstinência, você não tem percepção. Por exemplo, eu sou alguém que gosta, às vezes, de tomar um vinho, tomar um uísque. Ora, eu não o faço o tempo todo. Se eu o fizesse o tempo todo, eu não teria nenhum prazer. Zero. A pessoa que tem dependência de álcool, ela não tem prazer, ela tem dependência. O que é outra coisa. Ela não pode não ter. O bom de eu poder, tomar uma taça de vinho é que eu não faço isso de modo contínuo. Se eu fizesse isso o tempo todo, eu não teria prazer algum. Eu teria ali uma relação que eu nem perceberia. Com a felicidade, a mesma coisa. Por isso, a melhor coisa na vida é ir embora em algumas situações para poder ficar com saudade de voltar. Olha, eu vou te interromper um minutinho. Ainda bem. E já voltamos. No próximo bloco, continuamos com a nossa conversa com Mário Sérgio Cortella. O Show Business volta já já. Estamos de volta com a entrevista do filósofo e acadêmico Mário Sérgio Cortella. Professor, aqui no intervalo nós estávamos debatendo qual civilização era melhor, a dos dinossauros ou a dos seres humanos? Porque na dos dinossauros existia uma lógica. Ninguém matava por prazer, ninguém dormia sem ter sono. Enfim, várias coisas relacionadas ao instinto. Entrou a racionalidade, entrou o ser humano. Define essas duas eras. Você sabe que essa é uma escolha que a gente não pode fazer. Isto é, escolher ou não escolher. Os dinossauros poderiam, para pegar o exemplo que você dava, não fazer escolha alguma, porque o instinto conduzia a conduta deles. Já nós temos uma escolha. lógica, né? O Sartre, come o quando tem filósofo, fome. claro, o filósofo francês Sartre dizia que nós somos obrigados a ser livres. Você não é livre para não sê-lo, você tem de sê-lo. Mesmo que só quando você escolhe não escolher, você está fazendo uma escolha. Isso não é um jogo de palavras. Os dinossauros não faziam escolhas. Aliás, a morte dos dinossauros, há provavelmente 65 milhões de anos, ela mostra algo que o Darwin trabalhou com muita inteligência. Pessoas dizem assim, ao citar às vezes o mundo dos negócios, o mundo da economia, dizem, não, como Darwin disse, a sobrevivência do mais forte. Darwin não disse isso. Ele disse que na forte luta pela vida, a sobrevivência é do mais apto. Certo? E, portanto, o conceito de aptidão ultrapassa o conceito de fortaleza. Se os mais fortes sobreviveriam melhor do que outros, os dinossauros aqui ainda estariam. Ora, a tua questão é muito séria. O que é melhor, ter consciência ou não ter?
Eu vou melhor responder isso de um jeito bem tranquilo, olhando para quem está nos assistindo. Não tem essa escolha. Não há essa escolha. Porque nós não podemos desfazer aquilo que nós, humanas e humanos, somos. O Leandro Carnal, com quem você já conversou, ele e eu estamos lançando um livro chamado, juntos, é um diálogo entre nós dois, né, chamado Viver a que se destina. Viver a que se destina. E um dos temas do livro é exatamente essa questão. Será que não seria melhor que a nossa consciência, isto é, nossa capacidade de saber que temos de fazer, por que fazer e que temos de escolher, será que não seria melhor se ela fosse anestesiada? Algumas pessoas fazem isso. Quando você quer sair do circuito, você, às vezes, consome, não você, qualquer um de nós, consome alguma substância legal ou ilegal, no nosso caso legal, né, que é o álcool, por exemplo, no sentido mais gostoso e não dependente do termo, que te tira um pouco da consciência para afastar algo que eu chamo, Sônia, de o desespero da sobriedade. Há um certo desespero na sobriedade. Estar o tempo todo em estado de atenção, estado de consciência, nos deixa tensos. Por isso, há algumas coisas na vida que a gente faz para aliviar isso. O que alivia? A brincadeira. No caso de adultos, né, o consumo, né, de algumas substâncias legais, outros ilegais. Mas isso não significa controle? As pessoas que não gostam de sair do estado de consciência e concentração, é um controle, é um medo. É, claro, porque nós temos uma coisa muito séria. A gente não quer não ter a direção da nossa trajetória. Uma das coisas mais sérias, por exemplo, em relação a algumas das patologias que hoje perturbam, né, as pessoas no seu dia a dia, entre elas, né, a pessoa ter pânico, não a síndrome de pânico estrito sensu, mas pânico de algumas coisas é quando você perde controle. Alguns de nós temos pânico de avião, não é o meu caso, né, eu tenho medo de avião, aliás, piloto também tem, companhia aérea também tem, que é uma coisa inteligente, tem medo que aquilo caia, né, por isso toma providência para não cair. Mas tem gente que tem pânico. Ora, de maneira geral, o pânico em relação ao avião, ele vem porque ali você não está no controle. No controle. Você tá, exceto quem está lá na cabine, quem está sentadinho ali, quem está habituado no dia a dia a dirigir empresa, dirigir família, dirigir cidade, dirigir estado, ele está olhando e não pode fazer nada. Essa frase que eu estou usando de propósito, quando eu não posso fazer nada, eu tenho duas possibilidades. Ou eu entendo as razões pelas quais nada posso fazer, ou eu entro em desespero porque quero fazer alguma coisa. Quase sempre, quem tem pânico quer sair dali, daquela situação. Né? E é claro, isso vale em várias circunstâncias. Nessa hora, quando a gente olha, você começou conversando, bom, esse mundo está ficando meio enlouquecido. Nós temos duas escolhas, Sônia, que não são tão difíceis. Vou até trazer Shakespeare aqui. Lá no Henrique IV, né, há um momento em que a personagem diz assim, ou afunda ou nada. Ou afunda ou nada. Or sink or swim. Ou afunda ou nada. Ou para dizer que tua avó dizia a minha também, ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Eu vivo repetindo essa frase nos últimos tempos. Cada vez que alguém, né, conversa comigo, ou me entrevista, como é o caso, né, falando sobre, né, a vida, os tempos, e que está difícil, eu digo então, de novo, ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. É o meio copo vazio ou meio copo cheio. Né, meu pai dizia algo especial. Ele, quando chegava, eu nasci em Londrina, no norte do Paraná, e eu gosto muito de contar isso porque lembra um pouco a ideia do teu copo vazio, o copo cheio. Né? Quando eu era menino em Londrina, que é a minha cidade, meu pai gerente de banco na época, mais tarde ele seguiu a carreira, ele usava jipe, né? E tinha muita poeira no Paraná. Ele chegava em casa todo dia, no fim da tarde, com o jipe, cansado, o dia inteiro para lá e para cá. Primeira coisa que ele dizia era assim, ei, mas como eu sou abençoado, hein? Hoje o jipe quebrou na estrada e não estava chovendo. De última vez ele dizia assim, ei, mas como Deus gosta de mim, hoje acabou a gasolina do jipe, faltava só 2 quilômetros para o posto de gasolina. O que ele ensinava? As pessoas nascem otimistas? Não, elas se formam. Elas se formam. Você tá pode ter uma disponibilidade. Está no DNA? Não, você pode ter uma disponibilidade maior para o humor, a pessoas que são tímidas. Assim como eu, por exemplo, sou muito expansivo. Né? Pode ser que eu tenha toda uma forma neuronal, para falar aqui em recaptação de serotonina, que não é minha área, né, que faz com que eu tenha mais efusividade. Né? Mas também se ensina. Quando meu pai fazia isso, ele não estava dizendo finja que não há problema.
Ele estava dizendo, há um outro lado nos problemas que você pode também olhar. Por isso, o humor, tal como lembrava Aristóteles, o filósofo, o humor como a virtude também é um aprendizado. É algo que a gente vai conhecendo. Há pessoas que fazem, Sônia, do mau humor uma maneira dela viver. Porque isso justifica tudo que ela tem, de dificuldade de relacionamento, de insucesso profissional. Mas então, a pessoa ela tem escolhe controle sobre isso? Claro que Ela tem. escolhe? Claro. Você pode... Agostinho, verdade que nós estamos falando de filosofia, Agostinho, grande filósofo, nascido no norte da África e que viveu na Itália depois, lá no século V, Agostinho dizia, quando você tem 2 prisioneiros numa cela, provavelmente você tem um deles que fica o tempo todo olhando para o chão, olhando para aquele piso, e você tem outro que está olhando além das grades, para o sol. E que, ao olhar para isso, fica pensando, eu vou sair daqui, tem um sol lá fora. Bom, para ambos é escolha. Ou senta e chora, ou levanta e enfrenta. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre a genética, a natureza humana e o resultado dessas... Então, a ciência, agora eu vou usar termos que você conhece bem, né? Existe algo em nós que é genotípico, isto é da minha natureza interna, veio comigo. E algo que é fenotípico, que é o que está à volta. O genótipo, todo mundo estudou, lembra? O que pesa? O genótipo, que pesa mais? A ciência não tem clareza do que é que pesa mais. A gente tem uma mescla das duas coisas. O que é que faz com que eu, Cortella, seja loquaz, falante, que eu fique aqui contigo? Bom, primeiro que eu, como disse, sou docente há 45 anos. Segundo, qual é o componente genético que faz isso em mim? Há uma parte em mim que é mais expressiva, talvez algumas das minhas capacidades de sinapse, né, cerebrais, elas sejam mais aceleradas. Isso não é escolha minha. O que foi escolha minha nisso? Usar isso bem. Usar isso. Há pessoas que nascem com uma capacidade olfativa melhor e elas são mais hábeis para algumas tarefas que outros não são. Há pessoas que têm um ouvido tão bom que ela é capaz de tocar de ouvido. Então, tem coisas que nascem contigo e que não são tua escolha, mas o que você faz com aquilo que você nasceu, essa é uma escolha tua se você tiver condições. De nada adianta eu ter, né, uma capacidade de paladar extremamente bom se eu decidir na vida fazer um curso de gastronomia, por exemplo, mas não tiver condições materiais de fazê-lo. Dependerá do encontro. Né, da ocasião com a possibilidade. Aquilo que Maquiavel chamava do a virtude com a fortuna, isto é, a chance com a competência. Quando você junta a ocasião com a competência, né, a possibilidade com aquilo que é a tua perícia, aí as coisas funcionam. Essa tua questão, o que é que nós decidimos na vida e o que é decisão da natureza em nós, ela é a grande questão, né, da filosofia, pelo menos nos últimos 2.500 anos no Ocidente. Se nós dois resolvemos isso aqui agora na conversa, haverá um Nobel para ambos. Quem e o que define o que é ser bom caráter, o que é ser ético, tá? E o que é ser mau caráter, que está ilegal? Quem define isso? Nesses últimos anos, isso tem mudado? Qual o impacto disso na sociedade? Eu vou usar uma expressão que eu uso bastante, né? Para mim, não é a ocasião que faz o ladrão, a ocasião apenas o revela. Ser ladrão ou não é uma decisão anterior à ocasião. No nosso país, por exemplo, milhões e milhões de pessoas todos os dias acordam, levantam, andam, trabalham, voltam, têm dificuldade e não transigem, não driblam, não desviam. Tem um respeito Isso, pelo claro. outro. Por exemplo, eu fui secretário municipal da cidade de São Paulo, de educação. Né? Será que eu tive a ocasião, né, de transigir naquilo que é a legalidade? Várias vezes. Por que eu não o fiz? Porque eu não quis. Porque é da sua natureza. Isso. Ora, porque eu não quis. Será que eu poderia... Será que em algum momento eu quis transigir? Vários momentos. Eu sou humano. Eu sou capaz, inclusive, das más escolhas. Por que eu não segui, então, essa intenção que eventualmente poderia vir? Porque eu não quis fazê-la. Poderia? Sim. Deveria? Não. Ora, nesse campo, vez ou outra, se traz o tema da ética como se ele fosse de um único modo, né? A ética é o conjunto de valores e princípios que você e eu usamos para decidir nossa conduta. Eu tenho um livro antigo que eu mencionei, um pedaço chamado Qual é a Tua Obra? E lá, Sônia, ele tem 3 grandes questões éticas na vida. Porque a vida coloca para você e para mim 3 grandes perguntas em relação a qualquer coisa. Quero, posso, devo. Quero, posso, devo. Como a gente é livre, tem coisa que eu quero, mas não posso, coisa que eu posso, mas não devo, coisa que eu devo, mas não quero.
Professor... Ora, isso é ética. A ética é como é que eu faço com que aquilo que eu quero seja aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. E aí eu tenho harmonia. Voltando um pouquinho sobre a natureza humana, o que o senhor acha? O poder revela ou transforma? O poder, nos momentos que pude exercê-lo, ou o poder que eu tenho em sala de aula, ou o poder que eu tenho na mídia, ou o poder que eu tenho na família, seja lá o que for. Então ele revela, claro. mas ele não transforma. Ele transforma, ele pode transformar-me numa pessoa mais generosa, uma pessoa mais amável, pode me transformar também num déspota, ele pode me transformar em alguém que gosta do poder pelo poder. Mas o senhor não acha que isso já existia dentro? Não necessariamente, porque há coisas que você passa a ter acesso. E você revela? Você passa a ter acesso na vida. Eu não nasci pronto, nenhum de nós nasceu pronto. Eu não nasci pronto do jeito que eu sou. Por exemplo, tem uma frase que circula por aí que diz que uma pessoa, quanto mais ela vive, mais velha ela fica. Isso é uma bobagem. Para que alguém, quanto mais vivesse, mais velho ficasse, teria que ter nascido pronto e ir se gastando. Eu não nasci pronto e vim me gastando, eu nasci não pronto e vim me fazendo. Em 2020, eu sou o mais novo Cortella. O mais velho ficou para trás. Se eu usar a noção de velho em relação a pneu... Ai, adorei essa, tá? Vou Claro. Eu tenho um livro com esse título, chamado, olha só, Não Nascemos Prontos. Não nascemos prontos. Então, a tua questão é uma questão muito séria. Será que eu já nasci como sou, com todas as minhas virtudes, qualidades e defeitos, e aí durante a vida eu só vou aplicando, ou a vida me transforma? Se eu não acreditasse, agora de novo, se eu não acreditasse que a gente é capaz de transformar para melhor, eu não seria professor ou professora. Não seria educador. O senhor é um otimista. Ainda bem. Eu digo, e vou repetir aqui contigo, para mim, e essa frase que eu falo é muito conhecida às vezes, porque ela é muito divulgada nas redes sociais. Eu sempre digo, todo pessimista é um vagabundo. Todo pessimista é um vagabundo. Sabe por quê? Porque a melhor maneira de não precisar fazer nada é acreditar que não adianta tentar fazer alguma coisa. E a melhor maneira de não precisar se mexer é achar que não adianta se mexer. Então, todo pessimista é vagabundo. Mas eu, por exemplo, eu quero ser um otimista crítico. Não quero ser um otimista ingênuo. Aquele que finge que as coisas estão bem, finge que as coisas estão tranquilas. Não. O otimista crítico é aquele que, para usar uma frase bíblica antiga, em vez de amaldiçoar a escuridão, tenta acender uma vela. Porque há pessoas que passam parte do tempo tentando amaldiçoar a escuridão. E há outros e outras, em qualquer lugar, que vão atrás de acender vela. Eu prefiro estar de braço dado com quem gosta de acender vela e quer que quem aprecie amaldiçoar a escuridão fique lá no seu canto escurinho. Ai, professor, eu vou te interromper de novo. Ainda bem. Namastê. No próximo bloco tem mais conversa com o filósofo e acadêmico Mário Sérgio Cortella. Voltamos com o filósofo e acadêmico Mário Sérgio Cortella. Professor, essa crença que muitos têm, que você nasce com um espírito mais otimista, menos otimista, sendo mais propenso para o mal ou mais propenso para o bem. O senhor não concorda com isso? Eu acho que a vida realmente transforma a menos que você tenha essa algum natureza. distúrbio, a menos que você tenha algum distúrbio psiquiátrico, né, que te leve, por exemplo, um psicopata que não tem clareza nem de piedade, nem daquilo que ele está agindo. Mas aí ele tem uma coisa diferente no cérebro, né? Portanto, não é escolha. Tá. Não é escolha da parte dele. A Monja Cohen e eu escrevemos um dia um livro chamado Nem Anjos, Nem Demônios. Nem Anjos, Nem Demônios. A humana escolha entre virtudes e vícios. Nesse livro eu cito algo, né, que eu acredito que tem uma validade, né, para a gente lembrar em relação àquilo que a gente pode decidir ou não. Eu, durante muitos anos, fiz um programa na TV a cabo, que era a TV universitária, chamado Diálogos Impertinentes. E um deles foi sobre a maldade. Nesse programa sobre a maldade, era uma conversa, né, que eu tinha capacidade ali de conduzir naquele momento entre o Rabino Newton Bonder, que é alguém que escreveu uma obra magnífica chamada Alma Imoral, e o grande médico e comunicador Drauzio Varela. Era uma conversa sobre a maldade. Num determinado momento do programa, eu fiz ao Dr. Drauzio e ao Rabino Newton Bonder a pergunta que eu vou agora retomar, porque foi a que você fez. Eu disse, Dr. Drauzio, Rabino Bonder, os senhores acreditam que a maldade é natural na pessoa? Isto é, há alguém que não tem salvação? Você acredita que há algum tipo de ser humano que nunca vai se recuperar?
E é claro que o rabino, como um bom rabino, levantou a possibilidade de se alterar aquilo, da pessoa ser abençoada, dela ter a força e energia, coisa que eu faria como educador. E o Dr. Drauzio, com a inteligência que tem, disse naquele momento que, pela experiência que ele tinha no cotidiano, né, pelo que ele viu no dia a dia dele, que ele achava que há pessoas que não teriam alternativa. E a monja Cohen, nesse livro, conta algo que vale lembrar. Ela disse que um dia ela foi visitar pessoas dentro do antigo Carandiru, na penitenciária, na qual o Dr. Drauzio atuou, né, durante tanto tempo. E um dia, ao passar por uma cela, disse ela que ela olhou para um dos presos e viu o olhar mais maldoso, mais odioso que ela já tinha visto na história. E ela pensou, eu já vi esse olhar em algum lugar. E aí eu disse, a monja está lá no livro, sim, você já tinha visto esse olhar, sabe onde? No espelho. Porque qualquer um de nós é capaz de manifestar esse olhar. A gente não quer fazê-lo, mas nós somos capazes, porque nem anjos, nem demônios. Nós somos capazes de atitudes angelicais e de atitudes demoníacas. E no livro, a monja continua refletindo sobre isso, sobre o quanto que, de fato, né, nós não temos um destino, algo fechado que diz, Sônia Cortella, você vai ser só desse modo. Aquilo que se chamava, dentro da teologia, se chama de livre-arbítrio. A tua persistência, Sônia, agora, né, em levantar essa questão, ela indica uma das angústias nossas, isto é, sou como sou e não há outra forma de ser, ou como sou também resulta de decisões minhas. Eu prefiro essa segunda. Hoje, os meios de comunicação, as redes sociais, existe uma vigilância, né? Parece que tem uma câmera em cima de você o dia inteiro olhando para o que você está fazendo. Isso inibe ou desinibe ações mais agressivas? Inibe bastante. Inibe bastante. Ao contrário da lenda, nós não somos... A internet está muito violenta, claro, hoje, hein? Sim, mas é uma violência ainda no campo simbólico. Porque a violência que brutaliza com maior eficácia é a violência de natureza mais física. Claro que se alguém me xinga na internet, é diferente dele me dar um tapa físico, né? Ou dele tentar me ferir. Né? Portanto, é claro que existe a violência no mundo digital, mas ele ainda, em várias situações, não ultrapassou para todas as pessoas o lado externo. Isso né, é bom virtual. ou isso é ruim? Isso, no momento, é muito bom. A internet deu ocasião para que pessoas que já eram brutais, para usar nossa reflexão anterior, elas pudessem ter um terreno na qual essa brutalidade viesse à tona. Mas, hoje, a capacidade de visualização, de transparência que o mundo digital traz, ela incomodou, né, e ameaçou um pouco aquilo que antes era mais fácil. Eu voltava ontem na cidade de São Paulo, onde eu moro, né, de um local, e na minha frente um carro, a pessoa que estava como passageiro, pegou um suquinho, né, ou sobra de um suquinho, né, uma caixinha, e jogou pela janela. Até algum tempo, talvez várias pessoas não teriam tanta dificuldade em fazê-lo. Hoje, ela corre o risco de que alguém use, né, o seu mobile, sua câmera, filme não só a placa, como o gesto. Ora, será que, usando a antiga frase, a eterna vigilância é o que garante o exercício correto da liberdade? Numa certa medida, esse mundo em que você é observado ou observado o tempo todo, ele tem um efeito colateral positivo, não tem só positivo, tem um negativo também. Que é o politicamente correto? Isso, claro. O positivo é que a gente fica mais cauteloso em relação ao que fazia. A gente fica mais vigilante em relação ao modo da ação. Imprensa livre, transparência nas coisas, faz com que haja uma redução menor. Exemplo, quando eu era secretário de Educação na capital, havia menos instrumentos, menos ferramentas para o cidadão ou para a imprensa acompanhar aquilo que eu fazia como gestor de uma equipe. Né? Agora existem todos. Agora não. Agora, por exemplo, hoje nós temos no nosso país muitas denúncias, porque também você tem mais ferramentas. A novidade hoje, né, nos últimos 20 anos, e mais especificamente nos 10 anos mais recentes, a novidade não é o aflorar da corrupção, é a luz solar sobre ela. Agora, isso daí também paralisa. De identificação. Esse tipo de luz direta também paralisa? Em alguns momentos, sim, porque te paralisa a criatividade, então, a liberdade, de alguma maneira? Vamos pensar em relação a... Você tem criança, eu também.
né? Filhos, netos, eu tenho. É assim, há uma diferença entre vigiar e supervisionar. Eu sempre quis, em relação aos meus filhos, e não é a diferença de palavra, supervisioná-los. Ver se estava tudo em ordem. Aliás, quem Papai é pai tá ou aqui, mãe, né? isso. Papai tá aqui. Quem é pai ou mãe sabe que silêncio excessivo é sinal de problema, né? E ruído excessivo também. Né? Então, se está tudo quieto, tem algum encrenca. E quem decide que é excessivo ou o não? hábito teu no cotidiano, o que você encontrar ali. Ora, supervisionar, né, os filhos, os netos, é você acompanhar, estar ao lado. Vigiar é você inibir a ação. É controlar. Isso, é controlar. Num casamento, né, eu tenho com o Cláudio, com quem eu sou casado, uma relação em que a gente toma conta um do outro. E tomar conta um do outro é tomar conta também do afeto, das convivências, das coisas. O que é diferente de vigiar. Né? Vigiar significa controlar, buscar fazê-lo. Tensão e agressão. Claro. Em relação a crianças, há circunstâncias em que até determinada idade você vigia. Afinal de contas, ela não é, às vezes, a criança capaz, né, de qualquer tipo de ação, que ela tenha autonomia, que ela tenha capacidade de emancipação. Mas, no mundo adulto, hoje o mundo digital, talvez a maior fonte, né, Sônia, de vigia seja a própria família. Eu brinco sempre, né, que a família é um tribunal que não tem recesso. Ele funciona 24 horas de modo contínuo, 7 dias da semana. Né, você está em informação. Por isso que, embora eu tenha redes sociais e várias delas, algumas eu não tenho, exatamente porque eu não quero ser avaliado de modo contínuo. Professor, eu estou vendo aqui uma pergunta que eu achei bastante interessante e que faz parte sempre nas suas apresentações. A humildade, né? Humildade é diferente de subserviência. Por exemplo, uma pessoa subserviente é aquela que se humilha, que se dobra, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, aquela que sabe que não é a única que sabe. Que guarda um espaço no cérebro para entrar outra coisa nova, é aquela, né? que abre a cabeça para aquilo que ainda não conhece. A humildade, ela significa, acima de tudo, a capacidade de entender que eu sou bastante, mas não sou tudo. Que eu sou muito, mas eu não sou o resto. Quem não tem espaço para dúvida, não tem espaço para humildade. Meu filósofo predileto, o primeiro livro que eu escrevi foi sobre o filósofo Descartes. Né? Isso foi em 1988, você era criança, né? Eu estava publicando meu o Descartes. Meu elogio da noite, tá, gente? Descartes, chama-se Descartes, A Paixão pela Razão. Aliás, um livro que não tem mais em papel, só no digital. Descartes é o filósofo que propõe a dúvida metódica. A dúvida metódica. Não duvidar por duvidar, mas duvidar para ter clareza da certeza que poderá vir. Por isso, a humildade é a capacidade também de acolher a dúvida. Será que eu, Cortella, estou fazendo do melhor jeito? Será que isso que eu estou dizendo é algo que é correto? Essa é a razão pela qual... Agora, isso também impede a pessoa de decidir. Quem tem muitas dúvidas... Não, se você tiver só dúvida... paralisa. Se você tiver só dúvida, você não decide. Mas se você não tiver dúvida, você corre o risco de decidir errado. A dúvida metódica, e não a dúvida como sendo uma prática aleatória, a dúvida metódica, sistemática, ela é um sinal de inteligência. E para ter dúvida, né, tem de ter humildade também. Professor, eu queria que o senhor contasse um pouquinho como é que surgiu a concepção do livro Nem Anjos, Nem Demônios, porque realmente, o título já é fascinante. Pois é, eu gosto dessa ideia porque a monja Cohen, que é uma monja brasileira, monja que era jornalista na origem, trabalhou em redação, etc. E depois migrou, né, para uma outra escolha de vida. Ela é da tradição Sota Zen, ela é budista, né, e eu tenho um vínculo mais forte com a história do cristianismo, especialmente, né, o cristianismo católico. E nós, durante vários tempos, nós nos conhecemos há mais de 25 anos, a gente sempre, em encontro, viagem, eventos, perguntava, né, mas como é que será que é a visão daquilo que é a ação humana? O que decide a ação? Né? A maldade ou a bondade, o malefício ou o benefício, tem qual fonte? Será que é, como a gente conversava antes, você e eu, será que ela nasce pronta ou a gente faz? Isso resultou, né, de uma conversa, né, que foi feito, depois transformado em livro, e ele nasceu desse modo. Né? Será que nós somos angelicais ou demoníacos por natureza, ou isso resulta de decisões? O ambiente, ele é mais decisivo do que a genética? Essa questão, para mim, é... Então, mas essa não é uma questão só tua ou só minha. Não, essa mas é uma questão em geral, da humanidade. Né?
Há pessoas Vital. que têm essa discussão e nós, no livro, nessa forma de reflexão, defendemos que, prioritariamente, embora a genética seja o ponto de partida, ela não é o ponto de chegada. Eu gosto demais de uma frase do Chico Xavier. Eu não sou espírita, não tenho crença reencarnacionista, mas há uma frase que os espíritas atribuem a Chico Xavier que eu acho maravilhosa, que resolve para mim essa questão do que você está colocando, em que ele teria dito, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. Olha só, É muito boa essa frase. Embora ninguém possa voltar Conheça. atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora a fazer um novo fim. O que significa que o ponto de partida não necessita obrigatoriamente ser idêntico ao ponto de chegada. Assim como a vida termina, um programa termina, uma conversa termina, não precisa ser exatamente como começou. Professor, a conversa está tão boa, eu não sei para quem reclamar. Eu queria muito Para ninguém, mais um uma tempinho. conversa boa é aquela que de vez em quando fecha para abrir em outro momento. Professor, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por essa aula. Fico feliz, obrigado. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!